conectado. E essa palavra, quando eu estava lá pensando na ministração, fui ler a Bíblia e esse texto saltou aos meus olhos. Falei, Senhor, então essa palavra que eu vou compartilhar, se ela tiver um tom negativo para o seu coração, sonde-o, e não saia daqui hoje, que a gente vai ter tempo para isso, para nos acertar, para nos corrigir, para nós nos resolver diante de Deus, com Deus, e também do nosso ministério, nossa motivação. Acho que a pergunta podia ser no final, né? Mas vou perguntar antes. Foi alcançado o objetivo do fôlego? O teu título fez jus daquilo que está acontecendo na sua alma, né? Então isso é muito importante. Amém? Amém. A presença de Deus. Foi falado hoje mais cedo. Consultou Davi os capitães de 10.000 e os de 100. 1 Crônica 13. 1 Crônica 13. Consultou Davi os capitães de 1.000 e os de 100 e todos os príncipes. E disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em toda a terra de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Busquemos a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, você sabe que ela representava para o povo de Israel a presença do Senhor. Quando a Arca da Aliança estava ali no meio do povo, o povo ficava alegre, se alegrava. Era um lugar onde o sacerdote estava consultando, estava ministrando, estava sacrificando ali, aspergindo sangue. Era a conexão de Deus com o povo dele. A arca tinha também suas simbologias, algumas coisas que estavam ali dentro dela, que eram as tábuas da aliança, né, que significava a sua lei, a direção de Deus, a ordem para onde temos que ir, as tábuas da lei, como também a vara de Arão, aquela vara que tinha florescido, mostrando o poder de Deus em gerar vida em algo que está morto, né, seco, estuicado, não tinha chance nenhuma aquela vara ter florescido e dado fruto. Então aquela vara simbolizava o poder de Deus em gerar vida aonde está a morte, onde jaz ali algo sem vida. E a outra coisa, o maná. Também tinha uma porção do maná, que era o símbolo do sustento milagroso de Deus. O maná que, se tirasse um pouco a mais para guardar por outro dia, estragava. E dentro da arca tinha uma porção do maná. E milagrosamente esse maná não estragava. Milagrosamente esse maná que simbolizava o Jeová Jiré, o pão vivo que desceu do céu, que sustenta, que alimenta o homem. Então a gente vê que essa simbologia para eles tinha importância, mas não só isso, mas como vemos hoje, a palavra lendo que Deus descia sobre a tenda, manifestava, enchia a presença dele ali, naquele lugar onde Deus estava falando com o povo, né? Então esse tratado aqui que Davi fez, chegou lá e falou: gente, vamos fazer uma reunião aqui. Então começou pelo rei, e você sabe a história, eu vou voltar aqui daqui a pouquinho, mas a arca tinha sido levada, né, pelos filisteus, e o rei não teve essa boa ideia de falar assim: vamos buscar. Eu acredito que isso, como ele falou aqui, é de Deus, isso é do Senhor, então vamos buscar ele, o rei. E ali chamou os capitães e houve um acordo, né? Os príncipes concordaram. Fala que toda a congregação de Israel foi chamada para participar desse momento. Os sacerdotes, os levitas, todos. Então, professora, a gente
vai ser um momento histórico para nós, vai ser um momento de grande festa, vai ser um momento de grande celebração. Afinal de contas, se tem algo que eles entendiam naquele momento ali, era que a presença, ou melhor, a arca do Senhor tivesse no lugar onde que ela tinha que ficar, no lugar certo. Então era um acordo, era uma unidade, todos estavam ali, como se diz, para celebrar, uma celebração, para fazer uma grande festa, onde, quando viria então a arca do Senhor. A gente, voltando à nossa história aqui, nós sabemos que teve aquele momento do Icabode, né? Foi-se a glória, foi tirada a glória do Senhor, a presença do Senhor foi tirada, foi naquela ocasião de guerra dos israelitas contra os filisteus, e dado o momento, quando eles estavam ali perdendo a batalha, eles mandaram buscar a arca, vai lá buscar a arca, a presença do Senhor. E quando a arca foi chegando no arraial dos israelitas, eles fizeram uma festa tão grande, foi um alarido, o exército celebrou, vibrou, cantou, gritou, e falaram em línguas, e aquelas coisas todas acontecendo ali. Conclusão da história, os filisteus do outro lado escutaram o barulho, ficaram tremendo, disse, olha, os deuses chegaram lá do lado deles também. E eles começaram a tremer, porque a euforia do exército de Israel era tão grande, que eles assustaram. Mas aí alguém do lado deles lá falou assim, olha, vamos nos encorajar aqui, vamos calçar nosso pé aqui, vamos firmar e vamos enfrentá-los, né? E é exatamente o que deu, que o povo filisteu venceu os israelitas. E tomaram a arca do Senhor e levaram para a terra deles. E vocês conhecem a história, e a palavra diz que foi o Icabode, né? E foi-se a presença do Senhor. E a razão nós sabemos por que a glória de Deus tinha ido. Por que a glória de Deus tinha ido? Por causa da falta. O sacerdote, o senhor Eli, era um camarada que tinha filhos, e dois dos seus filhos eram filhos que aprontavam, né? Faziam suas atrapalhadas, e isso diante de todo o povo, cometia pecados, e fala que ele não se importava, ou seja, ele não tratava com a situação. E aquilo ali foi enchendo o coração do Senhor, no sentido de, como ele abomina o pecado, as coisas erradas, Deus foi se revoltando contra aquilo tudo ali. E também acredito que estava ali as coisas acontecendo no sentido de um novo ciclo que estava para começar. E essa guerra culminou com a morte de Saul e dos seus filhos. Novo ciclo. Tinha que vir novo rei. Outras coisas estavam por acontecer ali. E aí a arca foi levada. E aí, como nós chegamos nesse momento aqui, que o senhor Davi traz a arca, coloca na casa de Obed, né? Já se conhece a história. O homem foi ricamente abençoado. Deus abençoe mais a vida deles por causa da presença dele ali. Quando a gente olhava para isso, parecia que tudo estava concorrendo para dar tudo muito certo. Parecia que a intenção era perfeita. Era um momento, tudo certo, todo mundo, todo o povo estava concordando. Havia uma unidade nessa questão. Vamos trazer a arca. Havia um acordo isso. Todo o povo, a gente pensa assim, o que é que podia dar errado? O que é que podia dar errado? O que podia dar errado? Se era uma restauração, era o trazer de volta da arca, trazer de volta a presença do Senhor, e a gente sabe que a história do que aconteceu, né? A gente sabe que no momento em quando a arca estava sendo trazida em cima do carro de boi ali, e o boi tropeça, e um dos ajudantes ali foi tentar socorrer a arca, o boi desequilibrou, balançou ele pensando que ia cair, segurou a arca para ela não cair, e ele cai morto ali na hora, e ele não podia tocar na arca. E ali a alegria, a celebração virou tristeza, né? Virou um momento de pesar. E aí a gente vê o contrário, né? Aquilo que tudo estava concorrendo para ser uma grande festa, aquilo que estava tudo concorrendo para ser uma grande celebração, virou um momento de tristeza. Mas nós sabemos por quê, não é mesmo? Nós sabemos por quê. Nós sabemos que existia algumas, vamos dizer assim, regras ou leis de como que tinha que ser feito. Lá no passado foi o pecado.
Eli, Saul, as coisas acontecendo ali, né? Saul até consultando cartomantes para poder saber do futuro, e eles já estavam ali afastados de Deus, e Deus com certeza não estava agradando da situação. Então lá tinha a situação de pecado, agora tinha uma situação de não observar aquilo que Deus estava falando. Lembra a nossa palavra de ontem, à noite, quando falamos de que nós precisamos aprender a orar a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Mas como nós conhecemos a vontade de Deus? Conhecemos a vontade de Deus pela palavra. E à medida que nós conhecemos a vontade de Deus pela palavra, nós podemos orar. Agora a oração nossa vai ser voltada para aquilo que o Senhor tem nos revelado pela sua palavra. E uma das coisas que eu, pensando no nosso fôlego e o nosso coração de pastores aqui, é isso, que a liderança, que nós que estamos aqui hoje, estava vendo a nossa roda de cantoria ali, de viola, né? Eu estava observando quantos eram novatos que estavam no nosso meio, né? A juventude estava aqui jogando, fazendo barulho, e a turma que estava ali na cantoria, e eu olhei, gente, quem é os mais novos é o Raimundo, Marli, que não foi daquela geração, né? Outros que vieram depois, convertido, o Anísio que veio depois, a Cláudia, a dona André, que nós pegamos emprestado, não devolvemos mais, e mais uns outros só. Mas quando eu li, gente, eu estava vendo essa geração que já estava na igreja de quando eu cheguei. Não é a geração de novinhos, é a geração de novinhos, né? Aqueles que cresceram. A Rafaela nós pegamos emprestado também, devolvemos, mas vamos devolver, né? E reivindicar direitos aqui, né? Aí olhamos para o Bruninho, né? Bruninho é fruto da casa, né? Aqueles que corriam ali no quintal da igreja, né? Pega, pula, agora é a filha dele. A gente vê assim a geração nossa de igreja, de crentes, e eu fiquei olhando e falei, Deus, o Senhor preservou uma boa quantidade de pessoas no nosso meio, sabe, que preservaram a sua fé, que não são pessoas que têm amadurecido na sua fé, que têm entendido na sua fé, qual é o propósito. Então, quando a gente fala do conhecimento da palavra, vocês têm o conhecimento da palavra, e aí eu fico mais à vontade para pregar algumas mensagens, no domingo à noite, por exemplo, porque eu não tenho preocupação de ficar doutrinando vocês, porque eu acho que nós temos ali outras dezenas, agora podemos falar centenas, de pessoas que precisam ser doutrinadas. Então não se espantem de ouvir algumas mensagens repetidas, como por exemplo, domingo à noite, a gente pregando sobre o novo nascimento, do domingo à noite. Porque alguns que estão chegando estão precisando ser fundamentados, mas vocês já são fundamentados, vocês estão firmes na palavra, vocês são aqueles que já têm o entendimento da palavra. E vocês são aqueles que já podem nos ajudar em oração, orando a palavra de Deus, orando a vontade de Deus. Eu acho que essa vinda nossa aqui, a gente conclamar a vocês, não só com uma celebração, com uma festa, mas dizer, Senhor, nós queremos andar à luz daquilo que nós conhecemos, nós queremos colocar os princípios, que o Senhor tem nos ensinado em prática, em vida, né? A gente queremos viver o Evangelho, nós queremos estar vivendo aquilo que o Senhor tem para fazer em nossa vida. Então ele fala lá em Salmo 1, né? Então ele diz que bem-aventurado aquele que não anda no conselho, né? Não se detém, não se assenta, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então que o nosso coração esteja assim, descansado nisso, de que o nosso coração, que a nossa alma, nós estamos descansado no sentido de que o nosso prazer está na lei do Senhor. Nós temos prazer na sua lei, Senhor. Nós não sentimos que a sua lei é pesada, nós não sentimos que a sua lei tem que ser facilitada, que ela tem que ser negociada. Pelo contrário, nós entendemos que tem que ser obedecido. E eu acredito que nós, nosso nível de maturidade, a gente tem compreendido isso. E a segunda coisa que fala no Salmo 1, verso 3, é o quê? É que somos como aqueles que são plantados junto a ribeiros de água. Então ali está falando da prosperidade, do fruto. A presença de Deus pregada hoje aqui, ela tem que produzir resultados, ela tem que trazer resultados. Porque a presença de Deus tem resultados. Ela tem resultado, a lei que está lá para nos mostrar o caminho. A vara seca que dá vida, dá um fruto ali, deu fruto, flores e fruto, está mostrando do que Deus pode fazer, no sentido de que aquilo que parece estar morto, quem sabe esteja morto, Ele pode trazer a vida. Ele pode trazer a vida. E o maná, falando do seu sustento, a maneira de como Ele pode sustentar aqueles que estão plantados junto a ribeiros de água.
e cujo, né, a folhagem não murcha, e no tempo certo nós vamos produzir. E a gente tem trabalhado em cima disso, não temos? No tempo certo. Nós estamos planejando, estamos pensando aí em 100 células, estamos pensando em 200 líderes treinados, nós estamos pensando em pelo menos 500 pessoas congregando com a gente, muitos novos na fé, e a gente trabalhando para ajudá-los a caminhar com o Senhor. Então a gente entende que o contrário disso, a gente pode correr o risco de fazer como esse grupo aqui. Parece que nós estamos acordados naquilo que precisa ser feito. Parece que nós estamos acordados. Está todo mundo dizendo amém, amém, amém. Mas sondemos o nosso coração. Sondemos nossa vida. Diz, Senhor, o meu coração está para o Senhor. A minha vida está para o Senhor. A nossa vida está para o Senhor. Porque senão nós vamos fazer barulho. Nós vamos fazer barulho, a gente vai fazer ali um movimento, as coisas podem, né? Mas a gente fala assim, não, pastor, graças a Deus, porque os frutos, conforme foi mostrado aqui no telão, para a nossa alegria, né? Não é para a nossa, vamos dizer assim, vaidade, né? Mas para a nossa alegria. Ou seja, o Senhor está trazendo os frutos, o Senhor está, como se diz, respondendo ao resultado das nossas vidas, do nosso trabalho, da nossa dedicação, daquilo que a gente tem feito. Alguns têm trabalhado, e muito, bastante, né? Tem se cansado, tem se fatigado com respeito àquilo que faz, mas Deus está nos honrando, está trazendo os resultados. Amém. Amigos, não desista. Continuarmos, aí para frente. Né? Às vezes a gente olha para nós, como aconteceu na minha cela lá, chegava na cela, nem a dona da casa estava para abrir o portão. Né? O anfitrião teve que socorrer alguém, a família doente. Nós entramos para a célula, porque a filha abriu o portão, nós entramos, foi eu, a dona Lúcia, mais o casal. E eu falei assim, falei para nós lá, nós somos a célula. Nós somos a célula. E é nós que temos que orar nesse sentido de ver essa célula de 4 aqui vingando. E na terça-feira seguinte está lá também, tivemos que mudar de casa pela situação também da enfermidade da mãe da nossa irmã Simone na época, e aí vamos para outra casa novamente, foi nós e o dono da casa, 4 pessoas. E aí foi arrastando isso, né? Como diz, chegaram na nossa reunião lá de pastores, eu falei, essa estou na prova. Né? Digo, eu não estou podendo falar de fruto de célula não. Mas hoje estava mostrando para a Lúcia ali agora que nós vamos multiplicar nossa célula esse ano ainda. Né? Nós já contamos com as 16 pessoas na célula. Novos convertidos. A gente pensando delas que nós vamos multiplicar nossa célula esse ano. Né? Quem sabe mês de novembro, dia 15 de novembro a gente multiplica essa célula. Aniversário do pastor. É verdade. É uma célula que a gente olhou para nós assim e falou, Deus tem misericórdia da gente. Como é que eu vou apresentar lá um testemunho da célula? Mas não podemos desistir. O fruto é prometido. O fruto é promessa. Sabe o que eu faço, gente? Quando nós somos lá em Jardim Primavera, eu estou orando pela congregação lá, eu falo, irmãos, a bênção que está sobre as nossas vidas, aquilo que Deus tem dado de fruto sobre nós estamos ministrando sobre a vida de vocês, amém, congregação. E aconteceu. Quantas pessoas se converteram? Uma igreja que estava lá fechada, comida pelos cupins, quantas pessoas novas estão lá? Nós estamos fazendo a mesma coisa, na Lagoa do Pau, nós estamos vendo o pastor Joãozinho hoje, a congregação dele lá enchendo, o salão lá está ficando pequeno. Pessoas se achegando, pessoas se convertendo, pessoas se libertam. E nós estamos ministrando Morro do Cabo da mesma forma. Então nós estamos vendo os frutos, os resultados. Então a gente pensa assim, olha, Deus tem nos abençoado, Deus tem estendido. Se fôssemos colocar o número aqui, contando as congregações, nós íamos fazer um alarido, um barulho maior. Porque nós não contamos só as congregações, não está contado as congregações aqui, os que estão cadastrados. A gente pensa assim, então a gente está vendo as congregações recebendo o fruto disso. Não creia nisso, está sobre a sua vida, está sobre a nossa igreja, a bênção do Senhor, frutos, e muitos frutos, no tempo certo, no tempo certo. Quando fala tempo certo, é necessário paciência nossa, porque a gente às vezes quer correr um pouquinho, né? Quer andar um pouquinho mais apressado aí. Então a gente pensa, Deus, muito obrigado, né? Para nós, porque nós estamos vendo o resultado, e no seu tempo nós queremos está caminhando aí debaixo da bênção, né? Então vamos lá.
A obra de Deus é feita por Deus. Fui falado hoje de manhã também. A obra de Deus é feita por Deus. E quando a gente olha nesse sentido, a gente precisa aprender a descansar, né? Estávamos conversando com a irmã Andréia sobre isso, e conversando com outros irmãos sobre isso, e falando, compartilhando com os pastores sobre isso, da maneira de como eu tenho aprendido a descansar. Que eu tenho 3 coisas que eu já pratico na minha vida constantemente. É aquelas coisas que eu tenho que fazer, que eu não posso transferir para ninguém, é as coisas que eu posso transferir para alguém, e as outras que eu preciso de um milagre de Deus. E isso tem me levado a descansar. Então, quando eu vejo a situação lá, não é quem é? Não, é o senhor mesmo, o seu Carlos. Então, é eu que tenho que ir. Eu não posso chegar lá, vai lá, pastor Emerson. Mas eu? Não, é eu mesmo, é eu que tenho que ir lá. É eu que tenho que estar descendo aonde a onça bebe água, é eu que tenho que estar enfrentando a situação que tiver que enfrentar. E, como se diz, dá um trabalho. Eu estou pensando, por exemplo, em umas coisas que eu aconselho a vocês, mas que eu faço. Por exemplo, evangelismo. Eu não prego na igreja, como vocês sabem, que faço evangelismo. Eu faço evangelismo. Eu prego para as pessoas. Eu prego. E é uma coisa que eu tenho prazer e não tenho muita, vamos dizer assim, meu jeitão de temperamento, mas eu forço a barra. E em algumas situações eu tenho que calçar a cara para poder fazer algumas coisas. Então a gente, o pastor tira de letra, não. São situações que a gente enfrenta e a gente tem que fazer. De pregar o Evangelho. Eu tenho falado, façam isso, usa aquela revistinha lá, Conheça a Vida, e porque eu faço. E aquela revistinha simples do jeito que é. Está lá desmontando a estrutura de um homem 45 anos enfiado na Umbanda. Era aquele sujeito que recebia os Espíritos como Pai de Santo. Agora ele está falando assim, eu creio nas Escrituras, eu creio na Bíblia. Aleluia. A gente vai assim, aquela revistinha simples. A gente desconstruindo os valores. Ele falou assim, Deus, muito obrigado por isso. E eu orando, quantas vezes eu ia da minha casa, né, para fazer os estudos com ele, e a minha oração era, Senhor, eu não tenho condição de, eu não tenho argumentos. Eu não tenho argumentos para mostrar para ele onde ele está errado, o que ele precisa ser feito. Agora o Senhor precisa trazer a revelação para nós. E as conversas acontecendo ali, as perguntas feitas, as respostas, sabe que Deus nos dava uma direção de sabedoria para nós. A gente está ensinando o homem. E aí eu fico pensando, estou olhando para o outro lado, aonde que eu vou mirar o meu estudo bíblico novamente. Onde que eu tenho alguém na igreja, tenho uma esposa da irmã na igreja que eu estou olhando para ele, pensando em termos de alcançar. Não posso alcançar todos, mas a Bíblia fala que é a obra dele, que nós temos que aprender a descansar, e ele nos concedeu a ferramenta. Qual é a ferramenta? Eu tenho falado sobre isso algumas vezes. Primeiro é o fruto do Espírito, que ele já concedeu a nós, cada um de nós, pelo Espírito Santo que está em nós. O que é o fruto do Espírito? Como já falamos sobre isso. São 2 gominhos que falam do nosso elevo, da nossa alegria, da nossa satisfação. Quais são esses 2 gominhos que nós temos do fruto, que é para a nossa satisfação interior, como crente, como servo? O gozo e a paz. O gozo e a paz. Gálatas capítulo 5. Você vai lá, dê lá o fruto do Espírito. São alguns gominhos, 2 apenas é para o seu coração e para a sua alma. Os outros gomos, se não me engano, 7 deles, está falando de relacionamento. Então a gente olha para nós e fala assim, eu tenho dificuldade. Tem? Então saiba que em você já está o Espírito Santo para produzir esses efeitos da ação dele em nós, para nós vencermos a dificuldade de relacionamento. Longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É a ação do Espírito em nós, é a ferramenta que ele já te concedeu. Está em você, está já no seu coração. Aí se você levar para o campo do relacionamento, não, mas que dureza, que dificuldade. Lembra, o Espírito Santo já te deu o fruto. Já está em você. Você tem a alegria, tem o gozo e tem 7 gomos, que é para você se relacionar. Ele te batizou com o Espírito Santo, te concedeu o poder para você testemunhar, então você já tem a outra ferramenta de poder em você. Se ainda não é batizado, busque o batismo. Busque o batismo. Ah, Senhor, eu quero ser batizado. Aí, amiguinho, batizado com o Espírito Santo? Já é batizado com o Espírito Santo? Já? E você, jovem? Aí um dos homens escapa, né? Vou perguntar para o Pedro, não, quem está em oração aí. Está buscando. Os nossos homens, quantos já somos batizados com o Espírito Santo aí? Nossos velhos aí, senhores.
o poder do Espírito Santo para testemunharmos, gente. Ele já nos concedeu a ferramenta, já nos concedeu a mudança interior, nos concedeu a ferramenta que é o poder do Espírito Santo, nos concedeu os dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12, ele concede os dons espirituais, para que o poder, a manifestação do Espírito Santo seja vista através da nossa vida, da gente começar a chegar numa situação, não ter uma resposta, e Deus dá uma palavra de sabedoria, né, meu André? Deus dá uma palavra de sabedoria para nós. Puxa vida, Senhor, é isso. É uma revelação, que é a palavra de ciência, é você orar em línguas, é você ministrar o poder da cura, e você levar a vida de libertação às pessoas. Ele já nos concedeu a ferramenta, os dons, os ministérios, que já te deu também. Você já tem um ministério. O que você precisa saber, qual é ele? Qual é o seu ministério? Você já tem o ministério. Você já tem o ministério, já foi te dado. Isso é crença minha e ensino dessa forma. Nós recebemos o ministério como nós nos convertemos. Como eu disse, o Senhor Deus, Ele não preparou as coisas no deserto. Não, Ele já tinha de antemão já preparado. E o ministério, que Ele já, na sua conversão que Ele te concedeu, agora você precisa identificá-lo. Aonde que está essa habilidade como ministério? Para você exercer. O meu é pastor, o meu é pastoral. O seu pode ser um outro, como a Vera está aí no socorro, né? Misericórdia, né? Cuidando de pessoas. Qual é o seu ministério? Qual é aquilo que Deus tem te dado específico? Outro é mestre, é o ensinamento. Nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai estar com a habilidade de estar ministrando. Alguns o Senhor separa, para dizer, eu quero que você seja um pregador, seja um bom professor, um mestre. Então o ministério já foi dado, as ferramentas Ele já nos concedeu, já é nosso, está com a gente. Que nós precisamos entender que essa ação dele, né, que está em nós, a outra coisa que Ele já fez, saiba disso, tome posse disso. Sabe, Ele já te revestiu de toda a armadura de Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 6, verso 12, lá para frente. Então você pensa lá, Ele já nos concedeu toda a armadura de Deus. Você sabe o que é isso? É você olhar no olho de alguém que está endemoniado e falar, demônio, você vai sair dele. E ele pode rosnar, pode fazer o que ele achar, o que quiser, para te querer te intimidar. E você saiba que você está revestido de uma armadura. Por isso que ele não pode te tocar. O inimigo não pode te tocar. Gente, experiência sobrenatural nesse sentido, ninguém quer viver, né? Mas você vai ser sujeito a viver. Que vai trazer alguém para a sua casa, para a sua célula, que daqui a pouco ele está enrolando igual cobra no chão. Então, ali tem um espírito maligno que precisa ser expulso. Essa pessoa precisa ser liberta. Há dias atrás chegou alguém lá na igreja, né? A igreja nós da oração lá. Lá chegou fazendo bagunça. Cara mamado e endemoniado. Está trabalhando na reunião. Aí já chamamos os diáconos de plantão, né, Vinal? Aí chegou lá, pediu secundário de plantão também. E chegou mais um. Digo, isso mesmo. 3 segura e outro bate, né? Demônio. Eles, para você ver. Então, 3 segurando e o eles. Sai, capeta, em nome de Jesus. Aí a gente começando, ele tem a arte dele de querer nos intimidar diante de alguma fala, situação. Mas a gente entende, Deus, o Senhor já nos revestiu de toda a armadura. Somos revestidos. E essa ilustração, essa palavra, a gente precisa falar para a gente não esquecer. Você sabe que os soldados, eu estava me dando uma aula sobre colete salva-vida esses dias. Falou, pastor, colete salva-vida, fala baixo, não. Alguns também escutam, os soldados rasos escutam. Para cada nível de situação de segurança tem um tipo de colete. O fulano número 1 é aquele colete que se assoprar ele fura. E o cara não sabe disso. Né? Se ele é número 2, soprar não fura, mas se der uma pontada lá, fura. Número 3, número 4, chegando ao presidente da república lá, o colete dele, mas se der um tipo de bala de canhão, vai matar porque é muito forte, mas não vai passar por ele. Então o colete, segundo o nível do cidadão, é a proteção que ele tem. Você imaginou esse soldado raso aí, um coletezinho que se assoprar fura? Ele não botar que ele tem nunca, né? Botar uma lata por baixo da roupa dele ali, está mais seguro. Aí a gente pensando assim, bom, aquela armadura de Deus aqui de Efésios é isso. É a armadura de um general.
Não era uma armadura do soldadozinho raso lá no campo de batalha, que tinha uma latinha na canela, um escudinho ali feito de couro, né? Por isso o dardo inflamado, que vinha para tocar fogo no sujeito, aquelas flechas com fogo na ponta, e aquele escudo de couro cheio de água para apagar o fogo que estava ali naquela seta. A gente pensa, mas por quê? Mas a gente pensa, a armadura. Porque a armadura do general ela era perfeita. Lembra do senhor Acabe? Quando ele estava na guerra lá? Se o sujeito tivesse atacado de frente, não tinha matado ele não. Mas a brecha foi achada, né? Uma flecha jogada para cima, a esmo. Achou aonde? Uma frestazinha, uma emenda da armadura, que se fosse de outro jeito não acertava. A flecha enviada mesmo, né? Aquela fez assim, mas se fosse de frente, então essa é a armadura que nós temos. Que o Senhor fala que nós estamos revestidos. O inimigo não tem poder de ação contra nós. E você está com a espada na mão, parte para cima, em nome de Jesus. E você pode, com certeza, derrotar esses inimigos aí. Amém? A gente pensando na nossa ação de Deus, Deus como está agindo em nossas vidas. Pensando nos nossos corações certos, né? Não podemos andar com o nosso coração divididos. Coração dobre. Lá em cima, lá embaixo. A nossa vida, lógico, não estamos falando das suas emoções, que ora em cima, ora embaixo. Mas a nossa vida não tem que ser um coração dobre. A nossa vida tem que ser constante. A nossa vida tem que estar ali em obediência, estamos sujeitando a Deus, andando na presença do Senhor. Como se diz, não temos o nosso coração dividido. Meu coração não está dividido com nada, com ninguém, é com Deus. Meu coração é do Senhor 100%. Ele é 100% do Senhor. Então, quando fala da minha rendição, da minha entrega, é 100%. A gente está lá vivendo em obediência aos princípios, né? Não estamos debaixo de jugo. Pensando jugo é aquele peso que às vezes a gente está carregando nas costas, está além do que devemos carregar. A gente pode pensar, Deus, nós não queremos fazer o serviço, o trabalho de forma humana. Aquilo que aconteceu com o Senhor lá, usar, que foi no seu desespero segurar a arca e acabou caindo morto. E essa carroça aqui, carro de boi, simboliza exatamente isso. É um trabalho feito pelo homem, pelo braço do homem, e que a Bíblia nos fala exatamente isso, que a gente não deve estar confiados, né? Não podemos estar confiando no braço do homem. Maldito é aquele que faz do seu braço carnal o seu lugar de confiança, né? A minha confiança está no meu braço. Não é no seu braço. Não é no seu braço. A Bíblia, o texto fala em Zacarias que nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E outra coisa que a gente pensar sobre isso, alguns se esmeram, dedicam, cansam no trabalho, mas outros às vezes fazem de forma relaxada. Outros dão aquela relaxada. Não estou ganhando nada para isso. Não estou ganhando nada para isso. Não estou por conta de igreja, não. Eu não estou por conta de ficar trabalhando aí. Algumas falas que às vezes revelam que para quem, a quem na verdade está o serviço. Quando a pessoa vai dizer, não, como se diz, eu estou aí, não tem tempo, eu vou caçar tempo para ficar trabalhando, não estou por conta de igreja, não. Então, se a pessoa está pensando em conta da igreja, então ela está servindo quem? A igreja. É mesmo? Está servindo a igreja. Então a gente pensando quem na verdade nós servimos, quem nós temos entendido. Não é esse respirar, esse descansar que alguns estão cansados, esparramados, já dormindo aí, né? E cansados, trabalhar demais, né? Estão cansados, estão pedindo misericórdia, fala logo, pastor, né? Solta a janta. A gente pensando assim, quem nós na verdade servimos? Onde está o nosso coração mesmo? Onde está o seu coração? Onde está a sua intenção de trabalho, de serviço? Onde está? E aí nós entendemos que essa presença de Deus, ela é reproduzida, ela é resultado da nossa postura. Da nossa postura. Então a gente fala assim, uma vez nós estamos aqui fazendo uma coisa, o Espírito Santo fala, vai por aqui. E as coisas acontecem, a ação de Deus acontece simplesmente por um ouvido, uma direção, e Deus
traz os resultados da nossa vida. Então, a quem você serve? Que não seja a mim, né? Vou botar minha foto aqui, chapelão, né? Dedão apontando, né? E o meu ministério. Então, a quem você serve? Betânia, igreja Betânia de Mera Viana? Porque nós temos um orgulho da igreja? Não. Isso é vaidade. Nós não temos que ter a vaidade no nosso coração. A quem nós servimos? É a Deus. E aí eu quero. Olha aí, Bombinho, olha. Cadê o Binho? Ela foi lá, né? Então, hein? A gente pode ter orgulho santo. Pode, podemos ter orgulho santo. Daí não é pecado, não. A gente pensa, Deus, eu quero, sabe, a sua presença. Eu quero que o Senhor saiba que o nosso coração, aquilo que nós estamos vivendo aqui hoje, fazendo aqui hoje, é algo que nós estamos demonstrando da nossa vontade. E sabe o que nós esperamos, irmãos? Sabe o que nós esperamos, irmãs, jovens, adolescentes? Sabe o que nós esperamos de vocês? É que quando nós voltarmos amanhã, né? Amanhã, estou falando de manhã, que a gente vai estar se encontrando novamente, mas que os senhores, que vocês estejam fechados com a gente. Que vocês estejam fechados com a gente. Mas não é porque nós queremos isso, mas porque vocês entenderam a mensagem, o projeto de Deus para a vida de vocês. Faz, pastor, nós estamos juntos. E aquilo que nós falamos, lemos o texto aqui de uma unidade, dentro de um projeto, mas tinha uma situação que escapou do rei Davi. Uma coisa que escapou. O senhor Davi, emocionado, ele esqueceu de consultar, né, o sacerdote e os homens que estavam na frente, para descobrir que não é daquele jeito, Davi. Não é assim, senhor Davi. Presta atenção, ó rei, meu amado Senhor. Então não é dessa forma. Quem tem que carregar, conforme a orientação aqui, são os levitas. Mas de que maneira? Vidas santificadas, né? Vestes lavadas, aquelas pessoas que estavam ali consagradas para um trabalho simples que era carregar a arca. E não era em cima do carro de boi. Olha como é que era? Com varas que passavam por dentro ali das argolas que estavam ali para suportar, carregadas sobre os ombros daqueles homens. Então, Deus, Davi esqueceu de um detalhezinho, Ele deixou escapar o ensinamento daquilo que Deus tinha orientado. Faça segundo eu tenho orientado. Presta bem atenção, gente. Por isso que a gente está falando aqui do princípio. Guarde a sua vida, guarde o seu coração, guarde a sua alma. Davi deixou escapar um pequeno detalhe. O pequeno detalhe dele foi não entender. Sabe que o responsável, quem tinha que carregar, eram os levitas em cima dos seus ombros, mas com a vida santificada.